Aleluia. Nós iremos ministrar aqui uma pregação nesta noite. Possa ser que não seja uma pregação, de longo tempo, mas uma pregação verdadeira. Nós iremos pregar aqui a verdade nesta noite, porque a verdade é quem liberta, a Bíblia, a Bíblia e o poder de Deus, irmãos. Então, quando a Bíblia é aberta, é a palavra de Deus. Então, a palavra ela tem poder. Quando a Bíblia ela é aberta, é Deus falando. E quando Deus falou, haja luz, haja sol. Então, a Bíblia aberta, ela é a operação de maravilha, ela é língua estranha, ela é tudo, irmãos. Que a palavra, o poder, o milagre só acontece quando Deus dá a sua palavra, quando Deus dá a ordem. Vamos aqui à palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 32, que nos diz assim, aleluia. Versículo de número 32 de Lucas, capítulo 5, que nos diz assim: eu não vim chamar a justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Vou ler mais uma vez. Eu não vim chamar a justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Pode se assentar, amada igreja. Quando eu abro a Bíblia aqui, eu vejo aqui a manifestação do Senhor Jesus em sua vida ministerial. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus ali, aos 33 anos ali, aleluia, aos 30 anos ali, ele começou o seu ministério e ele foi até João Batista ali, que estava pregando arrependimento no deserto. Aleluia. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Aleluia. Eu vos batizo com água. Ele pregava dessa forma no deserto. Mas após mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu quero somente pregar a palavra aqui, mas após mim virá um que irá derramar o Espírito Santo sobre vós, e vai acontecer muitas maravilhas no meio de vós. Aleluia. E o profeta lá atrás, ele profetizou, e há de ser que nos últimos dias, Joel profetizou, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Vossos filhos profetizarão, vossos, aleluia, jovens terão sonhos. Aleluia. Deus é Deus de maravilha. Deus está neste lugar para te dizer, aleluia, que o Senhor, ele vai fazer o milagre acontecer na tua vida, porque no contexto está dizendo aqui, aleluia, não necessita de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Aleluia. Jesus, ele te sara nessa noite, e o médico dos médicos está aqui nessa noite para te curar da angústia, para te curar de enfermidades espirituais neste lugar. Aleluia. Para te curar do vício. Aleluia. O médico do médico está aqui nessa noite. E João Batista pregou arrependimento, e de repente a Bíblia diz que se formou uma multidão ali naquele lugar, até de curiosos. Aleluia. Quando está acontecendo algo de Deus, irmão, pode perceber que até os curiosos, eles reúnem por causa do juízo final. Todos têm que ouvir o Evangelho de Deus. O Evangelho do arrependimento será pregado nos 4 cantos da terra. Aleluia, disse Jesus. Será pregado a toda a humanidade, até nos países que não podem entrar. Aleluia. O Evangelho, a Bíblia diz que ele será pregado nos 4 cantos da terra, e depois virá o fim. Deus, ele fala nessa noite: arrependei-vos. Aleluia. Jesus, ele te chama nessa noite. Jesus não chama justo nessa noite, ele chama sim os pecadores ao arrependimento. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, a preocupação dele é pregar para as pessoas. Aleluia. Para os pecadores, as pessoas que estavam lá embaixo, na prostituição, e pessoas endemoniadas, pessoas enfermas, os que se diziam judeus, mas não eram. Jesus não se preocupou em pregar para ele. Os que se diziam crentes, mas não eram. Jesus não se preocupou com esses. Os que se diziam teólogos, aleluia, missionários, mas não eram missionários. E naquele dia
chamar justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Houve uma conversão tremenda, irmãos, ali, através de João Batista. Olha a humildade de Jesus. Ele sendo puro, ele sendo santo, ele se fez pecador por mim e por você. Ele foi crucificado, condenado como um pecador, infrator, desobediente à lei. Aleluia. Como um amaldiçoado ele foi considerado. E ele foi humilde. Ele se fez pecador, se fez 100% homem. Aleluia. Sentiu as dores da crucificação por mim e por você. Ele, aleluia, se fez pecador ao chegar diante de João Batista do Jordão e falou: eu vim para ser batizado. João Batista questionou: mas eu careço de ser batizado por ti? Jesus falou: não. Aleluia. Ele desceu as águas como pecador. Os pecadores tinham que ser emergindo, aleluia, na água para subir limpo. Ele fez o mesmo gesto, mesmo não sendo pecador, para mostrar a humildade, aleluia, que todo ser humano tem que ser humilde e reconhecer, aleluia, que é imerecível da graça que nos é derramada nessa noite. Quantas pessoas poderiam estar aqui recebendo essa graça, essa unção de libertação, mas Jesus te diz nessa noite, aleluia, Ele é médico e Ele está te curando nessa noite. Glória a Deus. Jesus está curando a angústia aqui. Jesus está curando o teu esposo. Jesus está curando pessoas na sua família. O Senhor está repreendendo enfermidades espirituais. Quando Isaías profetizou, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Isaías está falando de coisas espirituais. Ele levou enfermidades materiais. Ele levou enfermidades materiais. Ele curou. Aleluia. Mas o objetivo dele não era curar e depois ficar doente espiritual e ainda ir para o inferno. O objetivo de Jesus era a conversão da alma. E em todas as passagens da Bíblia ele diz: a tua fé te salvou. Te salvou. Aleluia, a tua fé te salvou. Aleluia. Ele podia dizer, né? Não, a tua fé te curou. Pode pesquisar, a tua fé te salvou. Então o primeiro objetivo dele não adiantava nada. Os 10 leprosos, só um voltou para agradecer, só um. Os dos outros foram embora. O que eu entendi é que só um se converteu, irmãos. Aleluia. Só um se converteu verdadeiramente. Os outros vieram só buscar a bênção e sumiram da igreja. Aleluia. Mas ele voltou para agradecer sem aquela lepra. Deus tira a lepra hoje no meio da tua família. Tem pessoas que está saindo a lepra do pecado lá. Está saindo a lepra do vício nessa noite. Receba aí a tua vitória. Está saindo a lepra da desobediência. A lepra da contenda. Está saindo nesta noite. O evangelho de poder, o evangelho de Cristo é um evangelho de arrependimento, irmãos. O evangelho do Senhor é um evangelho de conversão, de pessoas chegarem com depressão, pessoas chegarem e chorar, a palavra falar, pessoas, como diz Paulo, chegar no templo, o segredo do seu coração ser revelado e ele se converter ao Senhor. O evangelho de Cristo é um evangelho de conversão. Não é somente um evangelho de bênçãos e mais bênçãos, de carros, aleluia, fazendas, muito dinheiro. Não é. O dinheiro é um complemento da exaltação de Deus na sua vida, é um complemento para mostrar que você não é um miserável na terra e vive mendigando. Esse é o complemento. Mas o evangelho de Cristo, irmãos, é um evangelho de conversão. Quando Cristo começou a pregar, multidões ali começaram a seguir. E a Bíblia diz ali, irmãos, que quando Pedro fez a primeira pregação dele ali, irmãos, 3.000 almas, 3.000 pessoas chegaram ali, converteram e se arrependeram dos seus pecados. E quando ali, irmão, no dia de Pentecoste, 3.000 almas, e quando ali
aquele coxo foi curado à porta do templo, chamada Formosa. Aleluia. Aquele coxo, ele ficava na porta do templo, ali no templo, para pedir bênçãos, para pedir algo material. E quando Pedro e João falou, aleluia, olha para nós, aleluia, não tenho prata e nem ouro. Eu imagino aqui o que é que aquele homem pensou, o que eles vão me dar agora? Se tens, mais de 40 anos, eu estou aqui, pedindo esmola, prata e ouro, ninguém nunca me falou, eu não tenho prata nem ouro, olha para nós, aleluia. Pedro e João deu para ele o dono da prata e o dono do ouro, Jesus Cristo. Eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus, levanta e ora, levanta e anda, receba aí, o dono da prata. Não vou dar ouro nem prata, mas vou dar para você o dono do ouro e da prata nesta noite. Alá, maçuri andará, machuri andarás. Para finalizar aqui, Deus dá o que você necessita primeiro. Deus dá o que você realmente está precisando primeiro. A bênção vai te seguir, diz a Bíblia. A bênção de Deus vai te seguir. E nessa noite você precisa primeiro de algo espiritual, diz o Senhor aqui neste lugar. Você precisa primeiro de uma mudança espiritual dentro da tua casa, no meio da tua família, uma restituição. E depois as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Aleluia. Está vindo a vitória aí, ó. E canta lá, baixo e andarás. Está vindo a mudança espiritual no teu lar, ó. Está vindo um rebuliço tão grande. Eu chego a me arrepiar aqui, irmãos. Para falar isso, para te dar esse recado de Deus. Está vindo uma felicidade tão grande no teu lar. Toda tristeza o Senhor tira hoje. E canta lá, baixo e andará, baixo e andará, baixo e andarás. Tem pessoas aqui, irmãos, que estão angustiadas dentro da sua casa, e quando sai de fora, o Senhor está me revelando aqui, está me dizendo aqui, quando eles começam a andar na casa, assim, saem de fora, o diabo vê, olha e vê, escrito, guerreiro do Senhor, liberto, aleluia, pelo sangue do Cordeiro. Quando o inimigo olha para o pastor, ele vê, guerreiro do Senhor, vê escrito na testa, aleluia. Guerreira do Senhor, ele vê, mas ele sabe. Eu conheço a Jesus Cristo, E este Paulo a quem tu pregas, disse o demônio ali, aqueles judeus que tentavam expulsar, mas você eu não conheço. Então o inimigo conhece-nos, aquele que é guerreiro do Senhor. E nesta guerra, nesta batalha, o Senhor vai te dar a vitória. Glória a Deus. Para Deus não tem rico, não tem pobre. Para Deus todos são a mesma coisa. Aleluia. E ele foi visitar ali o cobrador de impostos, ganhava muito dinheiro. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, houve arrependimento. Houve arrependimento, verdadeiro arrependimento. E quando Jesus começou ali a ministrar na casa dele, quando ele ouviu Jesus entrar na casa dele, já pensou Jesus entrar na casa dele? Um pecador de má fama perante a sociedade. Jesus entrou na casa dele e assentou, e ele sentiu alegre. Há pessoas, e nós seguimos a pisada de Cristo. Há pessoas que quando o pastor chega na casa dele, fica alegre, Um pregador, um orador, um grande orador chega, meu Deus, vou fazer um bolinho de chuva, vou fazer um café. E aquela pessoa foi ali para poder buscar o espiritual, nem foi para isso, Foi para orar. E a pessoa não sabe o que fazer. Aleluia. Assim foi Zaqueu. Houve conversão. Deus chama rico, chama pobre, chama, aleluia, pessoas de classe média alta. Deus ele não olha para essas coisas, ele enxerga o coração. Deus te chamou nessa noite para um verdadeiro arrependimento, e ele te escolheu, ele te curou, ele te libertou nesta noite, e vai libertar mais pessoas através da tua vida, porque ele falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando e pregando o evangelho do arrependimento, pregando o evangelho da
Para finalizar, está vindo outra aqui de Deus. Esse pecador rebelde que fica ao teu redor, Deus vai ter um particular com ele. Amém? Deus vai ter um particular. Esse pecador rebelde, não estou dizendo que Deus vai pecar, vai pesar. Deus não. Deus sabe trabalhar, não é do jeito que nós queremos. Ele sabe trabalhar. Aleluias. Deus é fiel, irmãos. Eu não vim chamar justos ao Evangelho de Cristo, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Deus é maravilhoso. Quando a pessoa começa a falar, eu sou santo demais, sou santo demais, sou santo demais, pode se confiar. Sou santo, 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 sou santo mesmo, eu sou santo, santo, santo. Começa a falar demais, eu revelo até um pouco, eu olho daqui lá e vejo que está lá dentro do coração, eu sou isso, eu sou aquilo. Pode ficar esperto, irmãos. Aleluia. Deus é Deus de maravilha. Não há um justo sequer na terra. Aleluia. Se dissermos que não temos pecado, ou fazemos mentiroso, não digo isto para que peque, disse o evangelista João, mas se pecar, tem um advogado. Aleluia. E esse advogado enxerga o arrependimento. O pecado só é perdoado quando há arrependimento, quando há reconhecimento. Senhor, eu errei, mas eu não vou errar mais, não quero errar mais. Senhor, livra de mim, me liberta deste mal, que eu não quero mais agir de tal maneira. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. A carne é fraca desse ditado, não, o Espírito é forte. O Espírito Santo tem todo o poder no céu e na terra. Vós sóis não podeis fazer nada, sem mim não podereis fazer nada, ele pregou. Mas eu vou enviar o Consolador. Aleluia. Só até aqui, irmão, fica de pé. Aleluia, fica de pé. Só até aqui a mensagem. Deus abençoe a todos.